Você tem que ter 3 estruturas que são muito importantes. Você tem que ter conhecimento, habilidade e atitude, né? Às vezes você tem o conhecimento, mas você não tem a habilidade, o saber fazer, e você também não tem atitude para chegar lá. Aí a gente dá aquele empurrãozinho, né? E às vezes você tem a sua habilidade em fazer, mas você não tem aquele conhecimento profundo. Então você não acaba não saindo muito do lugar, né? Então é uma junção. Olá, queridos, tudo bem? Muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Beauty Mind, Beleza em Mente, onde a gente quer tratar de bem-estar, alegria, tudo que há de bom, tudo que há de melhor, ligado à área da beleza ou não da área da beleza, mas contanto que tudo que você faça, você entenda que a sua jornada, a sua vida, ela pode impactar pessoas de uma maneira extremamente positiva. Aqui comigo hoje, eu me sinto numa responsabilidade enorme, porque esta pessoa que aqui está, ela foi a minha gestora durante muito tempo, e eu tenho um carinho enorme por Rita Lima. Bem-vinda, Rita. Muito obrigada, Davi, pelo convite. Olha, você disse aí que eu tenho uma responsabilidade enorme, mas eu também tenho, tá? Porque, na verdade, a gente aprendeu muito, né? É verdade. Naquele período que trabalhamos juntos. Então, muito obrigada pelo convite para estar aqui fazendo parte do Beauty Mind. Maravilhoso. Gente, a Rita, ela é uma profissional extremamente versátil, uma mulher com uma experiência de vida muito grande, e eu vou fazer um resuminho aqui que ela me passou da história dela profissional, e isso aqui é literalmente um resuminho, porque esta mulher é um gigante. Administradora Rita de Cássia Borges Lima, coordenadora da Comissão de Marketing do CRA, no Rio de Janeiro. A formação dela é mestre em administração pela Faculdade IBMEC, graduada em administração em estética e cosmética, pós-graduada em marketing pela Faculdade IBMEC e pós-graduada em cosmetologia e estética. Tem uma experiência de 25 anos na L'Oréal Brasil, como gerente da área de desenvolvimento de produtos e pesquisa, 12 anos na coordenação de curso de estética e 12 anos como docente no Centro Universitário Celso Lisboa, no Rio de Janeiro. É empreendedora do Alecrim Sabonetes e Aromas desde 2020 e do estúdio Rita Lima, terapia capilar e embelezamento dos fios, desde outubro de 2023. Me falta o fôlego para falar uma experiência tão maravilhosa. E ainda a gente está falando nisso, mas ainda tem vários projetos para o futuro, porque a gente Maravilhoso. Gente, a Rita, nós trabalhamos juntos na L'Oréal. A Rita me deu uma oportunidade maravilhosa, e foi logo no início da minha carreira como cabeleireiro. A L'Oréal, todo mundo sabe, eu sou um puxa-saco da L'Oréal, eu falo da L'Oréal o tempo todo, eu faço merchandising para a L'Oréal. A L'Oréal tinha que me pagar royalties, de tanto que eu falo de L'Oréal. Porque a empresa em si, ela é uma grande companhia, né, uma empresa respeitada no mundo, mas dentro da história do mundo da beleza, existe um respeito maior ainda, que vai além do numérico, vai além do faturamento, vai além do aspecto corporativo da empresa. A L'Oréal é responsável pelo grande conhecimento de cosmetologia que existe no mundo hoje. São 120 anos de história, desde Eugène Schueller, e isso vem da Paris mais antiga de todas, sabe? Quando ele ainda... Raiz, né? De qual? Cosmético raiz, né? Cosmético raiz, exato. Muito embasamento científico, mas que ele puxou aí toda uma leva, né? E que deu margem para a gente ter hoje o que a gente tem. Exatamente, exatamente. E uma grande parte dessas marcas novas de cosméticos, elas agradecem a L'Oréal, Wella, Schwarzkopf, Keune, que são marcas históricas, todas elas com praticamente um século de existência, e que vão compartilhando, profissionais que participaram dessas empresas e saíram e foram levando o seu conhecimento assim para frente, e podemos dizer que
de um aspecto extremamente positivo, hoje nós temos competidores de alto padrão, de alto nível, que entregam para o mercado, para a consumidora, produtos de alto padrão. Né? Se não fosse esse conhecimento compartilhado, nós teríamos um player extremamente elevado e demais players muito ruins. Isso seria péssimo para o consumidor. Né? E eu tive o prazer de trabalhar com Rita Lima no coração da L'Oréal, na área mais preciosa que a L'Oréal tem, que é o estudo das fórmulas dos produtos que todo mundo conhece hoje muito comercialmente, Absolue Repair, Kerastase, ou Kerastase, como nossos amigos franceses gostam. Mas, e é uma grande verdade, produtos que nem tem no Brasil, como Shuemura, do Japão, a Pureology, que aqui nos Estados Unidos é tão popular, vende nos supermercados e tal, produtos de altíssima performance. E nós trabalhamos juntos ali nesse processo. Eu fui técnico da Rita, a Rita minha gestora, me ensinando muito, e eu devo a você, Rita Lima, muito do que a minha vida cresceu, sabe, como profissional, como homem, porque você foi uma professora. Você é uma professora por excelência. É isso que você é. Obrigada, Davi, mas olha, a experiência foi mútua, né? Porque Davi sempre se destacou com esse seu lado mais investigativo, né? Um lado inquieto de cabeleireiro, que sempre está querendo entender o porquê, e criativo também, né? Então, eu acho que a gente fez uma grande parceria no momento que a L'Oréal ela se atentou para o mercado realmente, né? Deixou de trazer as fórmulas que existiam na França como uma grande empresa líder lá e passou a olhar o mercado interno, né? Principalmente a necessidade das mulheres e seus cabelos, né? Até porque a miscigenação de raça, quando a gente fala de fragrância, quando a gente fala da parte sensorial, é tudo muito diferente, né? Somos hoje um país globalizado, mas com características, e se a gente for colocar um cilindro nas costas e mergulhar, a gente vai entender aí as particularidades de cada mercado. E acho que foi um momento muito interessante das nossas carreiras, né? Que a gente teve aí a oportunidade de ter esse olhar, né? Guiado aí por outros profissionais que nós estamos trabalhando juntos, né? Mas vendo uma vertente totalmente diferente, né? E podendo hoje olhar para trás e falar assim, nossa, esse produto aqui trabalhei muito, né? Sobre o desenvolvimento dele, alguns protocolos, né? E eu acho que trazer isso para o mercado nacional, né? E culturalmente tão forte como é o Brasil, quando eu olho para trás e encontro aí alguns cabeleireiros daquela época, que me proporcionam, que falam, nossa, como é que você tá e tal, me lembro disso, me lembro daquelas histórias, né? Me lembro daquele produto e tal. Isso é muito legal, porque muitas das vezes o próprio cabeleireiro ele não sabe o que está por trás, né, de um frasco de produto, né? São muitas horas ali, muitas avaliações, muitos testes, né? E isso tudo para trazer produtos aí com excelência para o mercado. Então, fico muito honrada de ter tido a oportunidade também de conhecer esse Davi, cabeleireiro, mas também escritor, uma pessoa super sensível aí, e que consegue traduzir muito do que a mulher, né, deseja nos seus cabelos através de um olhar muito apurado. Isso é maravilhoso, porque você estava falando das pessoas que compunham, né, aquele time gigante que tinha lá para fazer esse trabalho. A nossa sala era uma sala extremamente disputada, porque todo mundo queria sentar naquelas cadeiras, porque a gente fazia teste com Kerastase. Quem é que não quer? Eu estou me voluntariando para fazer um teste com mascantância. Quem é que não quer uma mascantância no seu cabelo? O Ad Richard, né, Rita Lima? É verdade, a gente fez parte da nossa intimidade. Mas dessas figuras que passaram pela nossa vida, tem umas pessoas muito queridas, que ficam para sempre. A Juliana Ave é uma amiga para o resto da minha vida. Ela nunca vai sair da minha vida porque ela é minha irmã. Sim. E tem uma figura que eu acho que ele é iconográfico da L'Oréal, que é o T. Posken.
Eu quero entrevistar o T-Spolsky, eu vou mandar uma mensagem para ele. Manda assim, que ele vai adorar. O Tis era nosso diretor, um alemão, um homem lindo, e com um olho azul, que era uma bilha, assim. E a gente tinha uma história de uma reunião que o Tis estava olhando com um olhar muito expressivo, assim, e a gente se cutucava para saber o que tinha acontecido, porque a gente achava que ele estava chateado, alguma coisa que a gente tinha feito, e estava todo mundo do time. E aí o Marcos França, que hoje mora... Ele está em Nova York ou está em Paris? Eu nunca sei onde é que o Marco está. Em Nova York. Está em Nova York. E o Marco, ele perguntou pro Tis, ô Tis, a gente fez alguma coisa? A gente fez alguma coisa errada? Você tá com uma cara esquisita. Ele, não, querido, eu fiz Botox. E ele tava com o olho puxado para cima por causa do Botox. Verdade. Ai, que maravilhoso, gente. E pessoas incríveis que passaram por nós, gente que tá lá, né? Gente que já tá em outra companhia e a gente mantém contato. É isso, é a beleza de trabalhar com a beleza, né? A beleza transcende, né? Eu acho que todo mundo que caiu nessa armadilha boa, gostosa de trabalhar a cachaça. Exato. Vira uma cachaça mesmo, porque você hoje, volta e meia, mudam as cenas, né? Tem muita coisa retrô que tá vindo, tem muitos aspectos aí sendo remodelados, mas a beleza ela é única, né? E é muito interessante que a gente fez parte dessa beleza num contexto onde a beleza ela estava se afirmando como um componente para o bem-estar, né? Para trazer, elevar a autoestima, né? E hoje a beleza está sendo trabalhada aí de uma forma já disruptiva. O que será a nova beleza? Não sei se você já viu algumas coisas nesse sentido, né? Mais, menos é mais, né? A naturalidade. Então, assim, é muito interessante você ver que quando se fala de beleza, né? A gente vive rodando ali, um pouco como o cachorro, né? Que fica rodando ali em torno ali de si mesmo, porque é você trazer um novo olhar, é você conseguir fazer com que essa questão tão próxima, tão única, tanto do aspecto feminino quanto masculino, porque o masculino também tem crescido muito, né? Sim. Esse olhar. Mas hoje a gente fala de uma beleza um pouco mais natural, um pouco mais do eu, né? Do que você quer realmente parecer para o outro. E antes era um embelezamento. Exato. Beirava a superficialidade às vezes. Né? Mas você me fez lembrar da Mabel, de Madame Chanel. Uhum. Né? Que se a gente parar para pensar, as mulheres do mundo moderno, elas devem a Madame Chanel um grande salto que ela trouxe nesse encontro com o eu. Uhum. Né? Segundo a psicanálise, né, eu gosto muito do Lacan, e o Lacan ele fala que esse eu fundamental, ele nunca vai estar pronto. Porque o eu fundamental, ele na verdade é a junção do meu eu de ontem com o eu de hoje. E com o momento que a gente vive. Exato. Cada momento na vida, ele faz com que a gente pense, repense, enfim, e tenha algumas questões para falar, bom, isso vale a pena, isso não vale a pena? Exato. Hoje o que você tem em nome de grandes marcas, às vezes as pessoas elas não se atentam que a França, por exemplo, ela é um grande berço de muitas coisas que influenciam moda e beleza no mundo. Né? Se você parar para prestar atenção em Yves Saint Laurent, Dior, Chanel, Hermès, Louis Vuitton, a L'Oréal, todas essas grandes marcas, elas vêm através de grandes histórias. Uhum. Então, a própria Madame Chanel, a história dela não é a história de uma mulher bonita, não é a história de uma mulher linda, de um ícone de beleza, mas é a história de uma mulher de muita garra. Sim. É a história de uma mulher que nunca parou de acreditar nela e que veio de circunstâncias muito improváveis. Né? Quando a gente olha para o mundo de hoje, a gente vê algumas referências de mulheres que elas
ainda me trazem muito disso, sabe? O Brasil, ele é um celeiro de mulheres muito fortes. A Elza Soares, eu acho essa mulher um ícone. Eu acho a história de Elza Soares belíssima. Alcione, meu Deus do céu, são coisas maravilhosas. A Dercy Gonçalves, que morreu com mais de um século de vida, a Dercy Gonçalves foi uma mulher que encarou um país inteiro. Sim. Ela desbravou. Não, e dentro dessas beldades que você acabou de falar, a própria, e aí agora mudando de um polo para outro, Gisele Bündchen, que tanto fez, né, que tanto prevaleceu durante anos aí no mundo afora, o que a gente fala é que também o Brasil, ele é esse celeiro, né, esse celeiro de regionalidade. Então você tem a Fafá de Belém, que tem aí uma beleza, uma voz exuberante, uma forma de conduta diferente, e você tem no sul uma Gisele, que também tem aí um outro poder, né? Alcione e tantas outras que você acabou de trazer. Sim. Né? Que trazem a sua regionalidade. Hoje a gente falava aqui a gente estava assistindo um vídeo da Vanessa da Mata, e como que Vanessa da Mata, ela é elegante. Como que ela representa bem esta mulher brasileira de uma maneira que eleva. Porque, Rita, eu trabalho com mulher há 20 anos da minha vida. Né? E para as mulheres. A minha vida é dedicada para mulheres há 20 anos da minha vida. Então, tudo que eu puder fazer para que uma mulher saia da minha cadeira, ou enquanto está na minha cadeira, se sinta única, enaltecida, respeitada, eu farei. Eu quero que uma mulher se sinta muito especial quando ela sai da minha cadeira. Quando eu faço... Elas procuram também, né? Exato. O cliente hoje em dia procura, né? Sentar, ser ouvida, né? Porque muitas das vezes aquele desejo que está ali dentro de transformação e tudo mais, você tem que sentar e você tem que ser ouvida. A expectativa, primeiramente, é que a gente não embale e mande ela embora. É que você realmente consiga traduzir aquilo que é o desejo dela. É muito forte isso. E hoje você trabalha na área docente. Hoje você... Fala pra gente um pouquinho da sua experiência nesse mundo universitário. Como é que começou isso? Olha, Davi, eu já estava na L'Oréal. Sempre foi, né? A gente, quando vai passando dos 15, a gente começa a ter expectativas diferentes, né? Tem pouco tempo. Então... Tem pouco tempo, né? Quase ontem. E quando eu estava indo na L'Oréal, eu falava assim, gente, eu quero ficar em contato com os jovens, né? Porque na própria L'Oréal a gente trabalhava muito com os jovens. E a dinâmica dos jovens é muito interessante, porque eles acabam trazendo para a gente a oportunidade de ver o mundo de forma diferente, uma atualização desse universo que é o mundo, né? E já lá na L'Oréal eu falava assim, eu preciso, né, fazer um mestrado, eu preciso enveredar para a área acadêmica, e já começou essa questão lá. Até porque quando eu entrei na L'Oréal foi muito interessante, que eu não imaginava, né, a minha história na L'Oréal enquanto docente já, né? Eu entrei e eu caí num universo que foi trabalhar com os produtos de Kerastase, né? Ou Kerastase. Kerastase. E a partir dali era ensinar, né? A função que eu tinha era ensinar ao cabeleireiro como utilizar esse produto, conhecer os ativos, falar para ele sobre os ativos, né? Fazer todo um trabalho técnico, né, voltado para como maximizar os resultados de um produto de alta tecnologia. Pois bem, me vi ali diante daquela sala com 20, 30, 50, 100 pessoas e gostei desse universo. Tem gente que tem medo, né? De falar, meu Deus, o que eu vou falar? Como é que eu vou fazer e tal? E aí a pessoa aqui gostou dessa me encontrei, nunca imaginava. Olha que minha irmã, ela é professora, né? E eu nunca me imaginava, sempre escutava as histórias dela e nunca me imaginava. Até que um dia eu falei assim, peraí, eu desenvolvi tanto esse conhecimento, né? Que eu vou utilizar
esse meu conhecimento para poder ensinar pessoas, para poder transformar a vida de pessoas, né? E aí foi assim que eu enveredei. Em 2013 recebi um convite para ir para a Celso, e em paralelo eu trabalhava na L'Oréal, e já de cara, né, comecei com um desafio muito bacana, que foi coordenar um curso de estética, ou seja, pessoas que, a maior parte são mulheres, né, que buscam ali empreender com seu conhecimento, né, adquirir esse conhecimento para o quê? Sair da CLT, começar a buscar uma carreira. Então, assim, associei muito a parte do empreendedorismo, a parte de administradora também que sou, de marketing, né, para falar assim, poxa, como é que eu posso ajudar essas pessoas a mudar a sua situação de vida, a iniciar o seu projeto. Quando eu olho para trás e vejo a minha trajetória, principalmente dentro da L'Oréal, né, eu vi que eu comecei assim. Comecei engatinhando e fui, e me apaixonei pelos produtos, e quando vi, pá, já estava dentro lá do coração do negócio. E eu acho que muitas pessoas que vão hoje, procuram, né, conhecimento, elas não sabem o que fazer com esse conhecimento. Elas até querem alguém para dizer para elas em que caminho ir, mas elas têm ainda muitas dúvidas de como colocar esse conhecimento. É uma coisa que a gente tem que pensar, né? Nós não nascemos, né, com essa cultura de sermos empreendedores. Nós nascemos com a cultura do tipo: vai estudar, meu filho, vai trabalhar, arrumar um emprego, se aposentar, né? É, Enfim, então essa é a nossa cultura. Então, culturalmente, é muito difícil você quebrar essas questões. E aí, para mim, foi um desafio muito bacana, porque você está numa indústria que você já vê os profissionais formados, mas de uma hora para outra, cair na área acadêmica, entender o que é educação, começar a construir uma matriz, o que na verdade, poder trazer para eles um olhar, né, mais disruptivo e mais educativo sobre como esse ser ele vai devagarzinho chegando aonde ele quer, isso é muito bacana. Hoje eu acho que, como a gente estava conversando, né, eu acho que já passaram aí uns 1.500 a 2.000 alunos nessa pequena trajetória que eu tenho, né? E muito bom você ver a graduação, que são alunos iniciando, querendo iniciar ainda, mas também tem a pós-graduação, que são profissionais que buscam uma especialização, que buscam conhecer melhor, né, sobre uma determinada área, né? E aí você já olha e fala, nossa, eu estou vendo aquele aluno já profissional e aquele profissional já buscando uma formação diferenciada com o seu negócio, sabe? Isso é muito bacana. Muito legal mesmo. uma das experiências que a L'Oréal me proporcionou foi poder lecionar no Instituto L'Oréal. E é uma escola, né, uma academia que a L'Oréal tem para formação de profissionais, e é uma experiência única, porque você está trabalhando com a empresa que desenvolveu os produtos raiz, os produtos base de todo esse universo, e a L'Oréal ela não tem problema nenhum de compartilhar conhecimento. Ela fez isso muito bem feito no Instituto, e eu tive o prazer de dar aula para uma série de turmas ali, e foi muito bom. Muitos desses alunos viraram amigos e são amigos até hoje, a gente se fala, e você vê a carreira da pessoa. Alguns têm rede de salão, Rita. Isso é muito legal. Você acredita? Um aluno, o cara tem rede de salão. Uhum. Sabe, o outro não quis ficar no mundo do salão de beleza, mas ele foi para a área de publicidade, ele foi trabalhar com produção de moda. É porque nem todo mundo, quando você começa a entender, né, quando você cai no mercado de trabalho, você fala, não, eu não quero isso. Né? Assim como o cabeleireiro. Às vezes você fala, eu adoraria ser cabeleireiro. Vai cair no dia a dia do cabeleireiro. Ter a sua agenda, ficar lá, não deu certo, não deu certo, vamos refazer e tudo mais. Então, mas tem gente que não tem essa habilidade. Né? O conhecimento hoje, ele
quando você, na verdade, tem aí... Você tem que ter 3 estruturas que são muito importantes. Você tem que ter conhecimento, habilidade e atitude, né? Às vezes você tem o conhecimento, mas você não tem a habilidade, o saber fazer, e você também não tem atitude para chegar lá. Aí a gente dá aquele empurrãozinho, né? E às vezes você tem a sua habilidade em fazer, mas você não tem aquele conhecimento profundo. Então você não acaba não saindo muito do lugar, né? Então é uma junção, né? Esse profissional ele não se forma só numa academia, mas ele acaba se formando também naquilo que ele vê de aprofundamento para que ele possa desenvolver, seja a vida de cabeleireiro, seja o salão, porque você fala, eu tenho um salão, eu tenho uma rede, mas o que envolve ter essa rede? Quantas pessoas estão ali comigo? E eu, às vezes, não tenho habilidade de gerenciar pessoas, né? Eu aprendi a ficar sozinho. E vai ser muito difícil para essa pessoa entender o quanto que ela depende de outras pessoas, né? Ninguém vive sozinho, né, Davi? Não deveria. O ser humano, ele nasceu aí para se socializar, então ele precisa aí das pessoas para poder entender que ele tem rumos, né, para seguir, além daquele que ele está vendo, né? É verdade. E hoje você tem um negócio numa área que está muito exponencial, que é a aromaterapia. Sim. Fala pra gente um pouquinho disso, Rita. Então, quando eu saí da L'Oréal, em meio àquele momento todo pandêmico, né? Aquilo mudou o mundo, né, Rita? Mundo. Mas ainda não mudou pessoas, tá? Exato. Mudou os sistemas, mas não mudou as pessoas. Isso, porque as pessoas parece que voltaram da pandemia até piores, né? Que coisa. Eu tenho muitos exemplos por aí de pessoas que se comportam até piores. Tem gente fazendo guerra, tem presidente tacando bomba. Nos outros eu não consigo entender, mas tudo bem. Pois é, abafa. Isso é outro podcast. Mas quando eu saía, em 2019, eu saía, e aí fiquei pensando assim, bom, como é que eu posso, né, ficar perto, próximo daquilo que eu tanto quis. Isso foi um sonho, mexer com essa coisa de aromaterapia, a parte sensorial, né, como a gente trabalhava com desenvolvimento de produto, a gente tem ela muito aguçada, porque a gente mexia com essa questão. Essa fragrância tá boa, ela não tá, essa textura tá legal, não tá. Como é que esse produto ele se desenvolve? Confessa para mim que quando você vai no mercado comprar alguma coisa, você eu faço isso até hoje. Também. E aí, quando eu me vi nessa questão, né, eu falei assim, bom, agora é a hora de eu colocar aquele meu plano. Mas uma das questões que acabaram também me ajudando muito nisso foi o isolamento. A forma de levar bem-estar para as pessoas, né? Porque muita gente pirou. Muita gente começou a ficar presa dentro de casa, né? Então, como levar um aroma que pudesse remeter a estar no ar livre? Como levar um aroma que pudesse trazer aí a questão sensorial do bem-estar, de acalmar mais? Então, o alecrim nasceu daí. Nasceu de uma intenção de trazer aromas, sabonetes. Eu já estava trabalhando com a parte da estética, então argilas, né? Movimentos que pudessem também favorecerem aí a pele e tudo mais. E nasceu dessa desconstrução do mundo e acabou construindo o meu mundo, né? Ou dando a possibilidade de eu reconstruir uma ideia que já estava há muito tempo dentro de mim, que eu não podia, em função de tempo, né? Você sabia que a gente tinha hora para entrar e não tinha hora para sair. Já né? não. Então, isso tudo acabou me ajudando a construir isso, né? Claro que tem muitos desafios que a gente acaba tendo, né? Quando a gente sai de uma empresa, de um negócio, você deve estar passando por isso também, você tem o marketing, né? Você tem uma equipe de marketing que está ali para você tem uma equipe de vendas, né?
E é legal você se testar nesse sentido, porque você pensa numa ideia, mas você é responsável por colocar essa ideia no mercado, por levar, por fazer a parte de Instagram. E aí você vai desenvolvendo outras habilidades que você nem sabia que você podia entrar e vai, né? Então, isso é riquíssimo. É rico mesmo. Dá trabalho, mas é rico. E deixa a gente feliz também, né, Rita? Porque quando você percebe que você pode cruzar suas próprias fronteiras, né? Me veio a palavra border, mas não veio a palavra fronteira. Obrigada. Tô americanizado. Não. In English, no. Agora, se você quiser soltar um francesinho, seu francês é maravilhoso. Francês é melhor que o C'est très magnifique. C'est très bien. Mas é isso, é quando a gente se desafia que a gente começa a perceber que há possibilidades. Existem muitas possibilidades na vida. Quando uma pessoa se relaciona com a outra, ela vai... isso é muito, muito interessante, essa analogia. A paixão, né, o estar apaixonado, conhecer alguém, ele traz um pouco dessa coisa novelesca, dessa coisa cinematográfica, Disneylândia, né? Mas, na verdade, relacionar-se com o outro é um baita de um desafio. Conhecer uma pessoa que não tem o seu DNA, que não tem suas heranças, suas origens, não sabe nada de você. Você passa por rejeição, você passa por ansiedade, né? Será que eu estou agradando? Será que eu não estou? Né? E dá aquele friozinho na barriga, né? De você falar assim, qual é o meu posicionamento agora? Exato. E ainda tem essa questão de herança cultural, né? A mulher, ela é para servir, ela é para ser par, ela é para... Né? As pessoas, elas têm ainda essa... a gente está em 2025 e a gente ainda tem questões a serem tratadas na nossa sociedade como machismo, homofobia, racismo. Meu Deus, a gente tem... São questões que estão tão enraizadas na gente que nem a gente às vezes descobre, não, percebe que elas estão ali. E só quando o outro chega para você e acaba te provocando com algumas questões, como a gente está vendo mesmo, né? A própria Lady Gaga agora, ela trouxe várias mensagens, né? Várias problemáticas que talvez ninguém soubesse que ela, ou eu estou falando por mim, né? Que não acompanhava muito a carreira dela, mas você vê uma mulher que sofre de depressão, uma mulher, como você bem acabou de trazer, uma mulher bonita, que tem uma voz linda, mas que tem algumas questões dentro de si que grita para o mundo, né? Tentando trazer algum olhar diferente, né? Ela luta contra uma fibromialgia aguda. Imagina, acho que no Rock in Rio, teve um Rock in Rio que ela cancelou a participação dela prestes a entrar no palco, porque teve uma crise aguda de fibromialgia. Ela acho que comentou que esse show deveria ter acontecido há 10 anos atrás, né? Então ela agradeceu muito aos fãs, porque na verdade quando ela cancela a agenda já está lotada, né? Exato. Até ela conseguir uma brecha. Anos de agenda. Graças a Deus, né? Que bom. Mas tá igualzinho a minha aqui, se cancelar um corte, só ano que vem que vai fazer. Porque... Perfeito. Mas eu acho que são essas as situações que acabam a gente cruzando as nossas vidas, né? Que a gente vê que é isso, né? São mulheres, né, gritando e dizendo para o mundo que elas estão aqui, querem viver, né, intensamente, mas do jeito delas. Um exemplo... Ela trouxe, desculpa, nada. Ela trouxe bastante essa voz, né? Para a classe LGBTQIA+, e tal, agora já não sei mais falei certo, porque tanto todo dia LGBTQIAPN+. Isso, obrigada por corrigir-me. Não, mas eu vou te falar, eu sou mais, eu já não sei nem quem eu sou mais, eu tô perdidinho. Eu não sei mais quem eu sou. Mas eu achei muito interessante, né? Até como você vê que essas pessoas se expressam para ela, sabe?
como ela colocou também essas pessoas dentro, inseriu, né, essas pessoas que se colocam nessa categoria com um trabalho conjunto. E ela fala todo tempo, ela esbota isso, como eu amo vocês, né? Acreditem em vocês e tal. Eu acho que é isso, eu acho que é um dando força para o outro, né? E apoiando. Então, enquanto a gente não tirar de dentro da gente essas raízes que foram muitas das vezes colocadas dentro da nossa mente pelos nossos pais, pelos avós e por aí, tanto que sofreram também com isso, a gente não vai criar um modelo, não, mas uma disruptura no que a gente vive atualmente. Então, só uma pessoa como essa, que ela é uma porta-voz, como o Papa, vai? Sim. Vamos falar aí. Por que não? Papa, né? O Papa também levantou essa bandeira, né? Na figura de um homem, mas levantou essa bandeira. Então, enquanto a gente não olhar para o ser humano como aquele que vai fazer amor, vai dar amor, vai ter a liberdade de amar a quem ele quiser, está tudo bem. O que eu que vou ser, né, a pessoa que vai julgar, né? Bom, já que a gente está falando de influencers do bem, por que não falar daquele que, no meu conceito, é um dos maiores de todos, se não for o maior de todos, Jesus Cristo. Né? Jesus foi um desses que, se você olhar para a história de Jesus, o que ele trazia era a inclusão. Eu nunca, e olha que eu já li, você sabe que minha formação acadêmica é teologia, e a Bíblia eu devo ter lido ela toda, no mínimo, obrigatoriamente 6 vezes, por causa da faculdade. Mas eu nunca vi Jesus excluindo pessoas. Eu nunca vi Jesus selecionando pessoas. Em toda a história bíblica, eu vejo Jesus sendo humano com pessoas humanas, devolvendo humanidade ao ser humano, dando a oportunidade às pessoas se mostrarem como elas são. A religião, a religiosidade, os dogmas, os conceitos e preconceitos estabelecidos, as teologias, são essas coisas que começaram a dizer, sim, mas ele te incluía, mas ele te dizia, muda para isso aqui. Eu não vejo ele fazendo isso. Nós, quando queremos melhorar como seres humanos, a gente acabou de falar do período pandêmico, que deveria ter trago uma humanidade um pouco mais consciente, mas algo deu errado no projeto, porque as pessoas deram um nó, acho que deu um bug no sistema. O negócio deu ruim. E bem carioca, deu ruim. E as pessoas, quando elas querem melhorar, Rita, elas precisam fazer uma viagem interna. Quando você quer dar um up na sua carreira, isso aí é papo que até coaches falam, né? Anyways, mas quando você quer melhorar, a viagem ela não é para fora, ela é para dentro. Né? O Siddhartha Gautama, o Buda original, ele dizia que a prosperidade, ela vibra, a abundância vibra na mesma faixa da gratidão. Então, como que você pode esperar abundância na sua vida, em qualquer sentido que seja, se você não é grato por absolutamente nada do que você tem? Né? A sua saúde, a sua beleza. E beleza é uma outra coisa. Beleza, ela não é o que eu digo para você que é belo. É a sua. Exato. Beleza é uma coisa muito pessoal. Eu conheço pessoas que a figura dela, a imagem dela, ela não obedece nenhum padrão de beleza da sociedade. Pelo contrário, poderia ser considerada feia. Mas a pessoa é de um carisma, é de uma energia, que você acha essa pessoa linda, você não repara em qualquer defeito que essa pessoa tem. Então, eu penso que você, no mundo universitário, no mundo acadêmico, você deve ter um contato com essa diversidade, que é incrível. Essa juventude, ela traz isso. Além disso, assim, essa juventude ela traz essa questão disruptiva, né? Mas aí você também tem várias marcas, né, que trabalham aí a favor da questão cultural, da beleza, né? E como essas meninas, elas hoje se questionam, né? Como elas falam, mas o que é bonito? O que é belo? O que realmente eu tenho que seguir? Não tem um padrão. Né? A gente antigamente tinha, eu acho até que tinha um certo padrão
de vestimento e tudo mais, mas hoje não tem um padrão. Hoje você, na verdade, se veste como você quiser, se coloca no mundo como você quiser, o que você acabou de trazer. Quando você descobre quem é você, não importa aquilo que você pensa de mim, não importa o raciocínio que você faça a respeito dos meus trajes, do meu cabelo, né, da minha maquiagem, eu estou me sentindo bem, ok. E às vezes você que está fora, você que está experimentando aí uma sociedade totalmente diferente, eu acredito que você tenha sentido isso na pele, né, no olhar de cabeleireiro, logo que você iniciou a sua jornada aí. Porque a visão que eu tenho dos Estados Unidos é totalmente diferente do Brasil. São cores, né, muito fortes, são modelos um pouco mais extravagantes de beleza, de cores, de cabelo, de maquiagem. E para o carioca, como você viveu muito no Rio, né, isso não é tão latente. Né? Uhum. Então, se você entra aqui nas questões regionais, você vai ver que o Sul ele é muito mais latente com essa coisa da beleza, né? São Paulo. Né? São Paulo é forte. Quanto mais você se afasta, difere. Né? Mas isso é uma questão cultural também. É porque o Rio ele é tropical demais, né? O Rio ele tem essa coisa da praia, essa cultura carioca que deixa a gente mais easy com a vida, sabe? A vida fica mais simples. A gente vai no shopping de Havaiana, Rita. É verdade. Em São Paulo fica todo mundo te olhando se você entrar no shopping de Havaiana. É verdade. Mas eu acho que é muita questão cultural, sabe? Como outros lugares eles tiveram não sei, né? Porque a gente fala de São Paulo tem a praia, mas São Paulo é longe. É, muito longe. Sim, eu não vou nem falar muito isso aqui, porque eu tenho tantos amigos, são paulistas também, paulistanos, né? E assim, é um conflito constante em dizer, vou estar na praia, assim, trabalha, né? Mas sim, mas a gente quer viver um pouquinho também, Então, mas tem uma outra coisa, né, que eu acho que está vindo um pouco nessa mudança, né? O quanto que a gente trabalha e o quanto que a gente deveria viver mais, né? O quanto que a gente deveria trazer aí uma vida mais clean pra gente, mais natural, mais natureza. Por isso que quando eu vejo o clean, eu vejo essa possibilidade das pessoas se conectarem exatamente com o que é bom, o que faz bem para a alma, né? Entende? Eu acho que forte isso. É bem forte. Isso é bem Rita Lima. Isso é bem Rita Lima. Podcast. Dá outro podcast. Porque eu me lembro que a gente tinha várias conversas daquelas de viagem espiritual. A gente dava. A gente tinha uma ampolinha, a gente tem um produto da Kerastase, eu não sei se existe ainda. O Age Richard existe ainda? Eu acho que sim. É uma ampola verde. Não existe, ou seja, não existe pra gente, ele vai para sempre. Porque o Age Richard, ele era um negócio tão cheiroso. Aliás, tudo daquela chás é cheiroso, né? Imagina, a marca é pautada em perfumaria de alta qualidade. Aí a gente ficava conversando, às vezes a gente tinha tanta reunião, tanta coisa para fazer. Ela falou, a gente tinha hora para entrar, não tinha hora para sair. Quando você comprar um shampoo, gente, entenda que seu shampoo, ele é a nossa vida, 24 horas trabalhando, entendeu? Respeita o shampoo. E a gente pegava a ampola de Age Richard, aí cheirava aquela ampola e falava, Rita, dá uma cheiradinha nessa ampola aqui. E o Age Richard acalmava. Um outro momento, tá? Que negócio bom era cheirar Age Richard, gente. Aquilo era bom. E bom que era legal, não era uma droga ilegal. Era o Age. Mas era cérebro, né? Para poder transportar a gente aí de um universo matado. Maravilhoso, maravilhoso. A gente tem, dentro disso que a gente está falando agora, a gente tem essa... Eu sou reikiano, né, Rita? Eu fiz reiki em 2017 e cheguei até o nível 4 de reiki. Uhum. E o reiki, ele trabalha os chakras. Eu amo reiki. Eu amo. Eu tenho um chokurei tatuado no meu peito aqui. Eu sou apaixonado. E quando você estuda os 7 chakras, né? Coronário, terceira visão, laríngeo, cardíaco, plexo solar, umbilical e o básico. Quando você vai no básico, essa reconexão com a vida, com a natureza, com a terra. E
Antigamente eu até fazia piada, né? A gente não sabia das coisas. Então você vê pessoas no parque abraçando uma árvore, gente que conversa com samambaia e não sei o quê. Pedras, né? É, E que tem essa conexão, é o que você acredita, né? exato. A verdade se conecta, eu acho. Exato. Mas a vida com a natureza, um animal doméstico, essa pessoa que gosta de arar a terra e mexer, plantar um vasinho, transportar a planta, isso faz um bem para a sua vida. É uma terapia. Às vezes a gente está querendo gastar fortunas. Eu não estou desprezando a profissão de um terapeuta, jamais faria. Eu precisei de psicanalista na minha vida e usei esse talento que eles têm durante muitos anos e me ajudou muito. Mas existem coisas que às vezes são mais simples e a gente complica. Na verdade, não é terapia, mas é terapêutico. Exato. Eu acho que quando a gente começa a enveredar para ter um olhar desse, de que você, de tudo ao seu redor, né, faz parte de uma grande beleza que é o universo, e que tudo tem uma alma, materializado, você faz parte desse contexto, você consegue admitir e você consegue falar que você não é tão, né, deixa o seu eu aí ser um pouco mais baixo. Segura a onda, Tem um vídeo da Carolina Herrera, né, da marca Carolina Herrera, que fala um pouquinho de como que se dá o processo de descobrimento de novas fragrâncias, aromas, e que isso tem a ver com gastronomia, isso tem a ver com clima. Você pode ver que várias coisas que a gente nos consome, pipoca, que eu amo. Pipoca te faz viajar, cara. Não, mas olha só, pipoca sempre é a mesma pipoca sempre. Mas agora é uma pipoca com coelho, mas quer dizer, ativar os sentidos de outras formas. Né? O quanto se fala de comida hoje em dia, o quanto se fala de cuidado, de bem-estar, o quanto se fala de organização. Então, todas essas coisas, elas passam a não ser a terapia, né, propriamente dita com o profissional que trabalhou ali, mas ela passa a ser terapêutica, porque você está dedicando o seu tempo a fazer algo que te dá prazer. Né? Exato. E essa conexão com coisas que talvez muito da sua vida você tenha negligenciado, há muito tempo você não tenha olhado tanto. E são coisas tão bobas, né? E que podem te deixar no eixo novamente. Né? E assim foi a sua experiência, né, Rita? Você sai do mundo corporativo, um mundo corporativo bem alto, bem pesado, porque a gente está falando de uma multinacional com um papel, né, no mundo empresarial gigantesco, e daí você vai fazer um desenvolvimento de sabonete, de difusor de ambiente, de vela, de coisas que traz esse tipo de conexão com a vida. Então, aquela Rita que estava lá dentro do mundo corporativo é a mesma Rita de agora. Mas só que a Rita daquela época não tinha tempo para se dedicar a esses sensoriais. E hoje você consegue administrar seu tempo, sua vida e se permitir mais. Talvez o que as pessoas estão precisando, e aí o Beauty Mind, o podcast, ele tem essa missão gostosa, que é de dizer para as pessoas para não desistirem delas mesmas e para não deixarem ninguém roubar seus sonhos. Tem uma frase... Calm down. Tem uma frase aqui dos Estados Unidos que eu gosto muito, que é Don't let nobody steal your dreams. Exatamente. Sabe, não deixa ninguém roubar os seus sonhos, porque é você que permite. E acreditar em você, porque se você não consegue acreditar em você, você não leva nada adiante. Exato. Não tem Universidade Celso Lisboa que te ajude, não tem coordenadora Rita Lima que vai montar o melhor curso, que vai discutir com todo mundo, se você não tiver essa fé nesse ser maravilhoso que está aí dentro, porque você pode tudo. Desde que você queira. Desde que você queira. Desde que você saiba que o mundo ele não é feito de varinha de condão. Você, na verdade, tem que trabalhar, arregaçar as mangas, né, acordar cedo, ler livros, me debruçar, para que eu possa ter
conhecimento multidisciplinar e eu faço a diferença. Até porque, se você não está fazendo isso, tem muita gente fazendo. Exato, e você vai ficando para trás. Vai ser mais um. Exato. Vai ser mais um dentro de um palheiro. Exatamente, exatamente. Rita Lima, eu quero ficar com você aqui 3, 4 horas. Essa conversa é muito gostosa. Você vai ter que voltar, Rita Lima. Voltaremos. Você vai ter que voltar. Olha, eu quero te pedir que é uma coisa do podcast, a gente pede sempre que o nosso convidado ele deixe uma mensagem do coração dele para as pessoas. Eu quero realmente fazer uma... Está dentro do nosso projeto, Rita, fazer o retorno de convidados em grupos. A gente vai ter como se fosse grupo e a gente vai tratar de um tema específico. E aí a gente vai montar esse roteiro, porque eu vou ser apenas um mediador. Eu vou ficar bem na minha, vou ser só mediador, vou passar a bola. Rita, o que você acha desse ponto? Fulano, o que você acha desse ponto? Porque eu acho que a gente pode trocar mais, a gente pode agregar mais para as pessoas. E não da área da beleza, mas também falando dessa riqueza que a gente trouxe aqui agora. Esse assunto, ele transcendeu, ele foi rico, eu amei. E eu queria que você deixasse uma mensagem do seu coração, essa mensagem dessa grande mulher que você é. E é assim que eu te vejo, quando eu lembro de Rita Lima, eu vejo uma grande mulher. Então eu queria que você trouxesse essa mensagem para quem nos assiste agora. Solta a voz, Rita Lima. É tão difícil a gente falar, mas é tão simples, né? Siga a sua intuição, siga seus sonhos, acredite em você, né? Aposte em você, vive por você. Vive com as coisas que você acredita, que você realiza, né? Mas também aprenda com seus erros, porque errar faz parte do processo. E se a gente não erra, a gente não consegue avançar. É como um jogo, né, que tem fases, né? Se projete para a vida, né? E fale, bom, hoje eu estou nessa fase inicial, mas amanhã eu quero estar em que fase? E só indo, né, sem medo, né? Porque para muitas das coisas a vida nos pede ir sem medo, mas na hora que você também tiver que fazer, ficar sozinho, ficar em calma, ficar refletindo com seus botões, né? Fique. Eu acho que é viver intensamente cada minuto e não perder tempo, porque a vida é um sopro, gente. Então, viva, eu não tenho medo de nada, sempre penso aqui o que eu posso fazer, o que eu posso ser, me realizando. Acho que o tempo que eu vivi no mundo corporativo foi um mundo maravilhoso, mas hoje vou dizer para vocês que é muito prazeroso a gente pensar, criar e realizar aquilo que a gente quer. Que maravilhosa, que maravilhosa. Gente, é um deleite ter convidados assim aqui no Beauty Mind. E eu quero agradecer a todos vocês, quero agradecer a Rita Lima, maravilhosa, quero agradecer a todos vocês que acompanharam a gente até aqui e pedir que você dê uma força para a gente crescer esse canal, para a gente fazer o Beauty Mind atingir mais pessoas. Então, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, ative o sininho de notificações e compartilhe. Compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ter acesso a essas conversas gostosas e possam ser atingidas com mensagens como essa que Rita Lima trouxe para nós hoje. Ritinha, um beijo. Muito obrigado. Que saudade, Rita, que saudade. Agirixás. Que ela vai vender o estoque inteiro agora com esse agirixás. Obrigado, Rita. Deus te abençoe. Até a próxima.